maio, mês chamado Mês da Família, na nossa denominação batista, uma família fiel. Gênesis 22, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 18. Peço que vocês me acompanhem. Eu estou com outra tradução, por isso que eu quero ler apenas algumas palavras que vão estar diferentes. Essa tradução chama-se a Nova Almeida Atualizada, ou seja, é a mesma tradução que os irmãos têm em mãos, e só que ela foi atualizada, então algumas palavras que são diferentes. Diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Até aí, até o versículo número 18. Eu imagino que os irmãos conheçam esse texto. Eu estou imaginando. E imagino que os nomes para os irmãos Abraão e Isaque não são nomes desconhecidos. Mas existem algumas verdades, algumas coisas aqui nesse texto que eu gostaria de desafiar-nos neste momento, para nós aprendermos na palavra de Deus.
O que nós temos diante de nós é um Deus fiel. E o tema que nós estamos abordando é uma família fiel. Eu não sei quantos de vocês já observaram em alguns carros um adesivo dizendo assim: Deus é fiel. Já ouviram? Eu penso que sim. Toda vez que eu vejo estes adesivos em carros, eu imediatamente penso em mim. Eu não penso no adesivo. Porque que Deus é fiel, eu imagino que nós temos segurança disso. Mas e quanto a mim? E quanto a minha família? E quanto eu ser fiel? Então este é o tema que eu quero desenvolver com vocês. Nós temos aqui na história da vida de Abraão, pelo menos 4 grandes crises da peregrinação espiritual na família de Abraão. Pelo menos 4. A primeira crise, que eu entendo como crise, eu imagino que vocês concordem com a minha fala: deixar seu país, ou seus pais, a sua gente, a sua parentela. Gênesis capítulo 12 vai narrar isso que eu estou falando. Não dá para nós conversarmos agora, mas dá para você ter este material para você depois estudar. Uma crise muito grande: deixar a sua família, deixar o seu país, deixar a sua parentela para um lugar onde diz a Bíblia lá que um lugar que ele ia caminhar sem saber para onde. Eu estou imaginando uma crise na vida dele como família. Depois, numa outra experiência, separar-se de Ló e as provas que ocorreram por causa do envolvimento de Ló com o mundo. Muitas vezes nas famílias nós temos membros da família envolvidos com coisas do mundo, e nós temos que tomar decisões de não nos envolvermos com as coisas erradas. E Abraão, no caso aqui, Gênesis capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 18, Abraão decide ter aqui uma separação de Ló, porque não havia identificação aqui, era um problema na família. Depois nós temos um outro teste, uma crise também na vida espiritual da família de Abraão. É o teste onde acontece aqui a separação acerca de Ismael. Muito sério, muito difícil, muito forte, onde Abraão tem que tomar decisões ali, e acontece um rompimento ali na vida de Abraão. Gênesis capítulo 21, versículo 9. E agora, nesse quarto aqui, que é o mais, assim, podemos dizer, um teste muito forte, muito difícil na vida de Abraão, e que acontece na vida das famílias: o sacrifício de Isaac. Eu estou classificando aqui como o mais severo, o mais difícil dos testes, né? Seria o quarto, Gênesis 22. Cada um dos testes, as provações, a experiência, envolveu para Abraão uma rendição do que lhe era querido, e grande dor de coração, dificuldade, luta para tomar decisão, para aceitar uma situação, mas tudo redundou em uma vitória final. Alguns pontos que nós precisamos considerar aqui, que eu creio que é oportuno, importante quando nós meditamos na palavra, tentar considerar as coisas como um contexto geral, né? Como Abraão se sentiu após o pedido de Deus de sacrificar o seu filho Isaac. E a gente coloca aqui como algo que precisamos mergulhar: é um pedido ou é uma ordem? Como que eu interpreto isso? Como que Abraão interpretou isso? Se foi tão difícil para Abraão ter Isaac, afinal ele tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Se vocês quiserem conferir o que eu estou falando, está escrito em Gênesis 17:17.
E vem aí uma pergunta: por que Deus agora o quer de volta? Como entender isso? 100 anos esperando o filho da promessa, Isaque, e agora Deus pede ele de volta, ou é uma ordem, enfim. E Sara, como falar com Sara? Como conduzir o assunto? Será que ela aceitaria ou Abraão não falou? Nós acreditamos que sim. Então, uma família fiel, este é o tema nosso. Uma família que se une em torno da pessoa de Deus. Uma família que se une com o propósito de obedecer a Deus sem restrições. É muito sério isso. E não é para todos. E ninguém aqui deve se assustar quando uns seguem e outros não. Isso vai fazer parte da história até o final das nossas vidas. Nós vamos ver pessoas decididas a serem fiéis, e vamos ver pessoas não tão decididas. Como que Deus vai tratar? É com Deus. A nossa parte é pensar, é refletir, é meditar. Mas afinal, como foi aquela noite, a noite que eu estou falando, a preparação para a saída para levar Isaque para o sacrifício? Como foi aquela noite na casa de Abraão? Ficaram conversando até tarde, precisavam planejar o que iria ser feito. Sara certamente ajudou nos preparativos, porque não era uma viagem assim, dali aqui, dali aqui, ali. Levantar cedo para nós irmos trabalhar já é difícil. Imagine para sacrificar o próprio filho. Vamos mergulhando, irmãos, no texto. Vamos mergulhando. Levantar cedo, logo cedo cortando lenha para o sacrifício. A distância, mais ou menos aqui, alguns comentaristas dizem que seria algo em torno de 65 quilômetros. Não 65 quilômetros de carro, 65 quilômetros andando a pé com o jumento ali. 3 dias de viagem. 3 dias de viagem. Atender uma ordem dessas já é fora do comum. Agora, ainda viajando e pensando no que iria acontecer, é algo realmente fora da nossa razão. Como será que Sara, porque Sara não foi, como será que Sara ficou em casa pensando de como isso ia acontecer? É muito sério o que nós estamos estudando. É muito sério o que nós estamos falando. O próprio Isaque foi quem carregou a lenha. Veja o versículo 6. O próprio Isaque foi a pessoa que carregou a lenha. E quando responder a pergunta de Isaque: pai, cadê o cordeiro? Como é que é para responder isso? Como foi o momento em que ele foi amarrado? Como foi falar: ô filho, deita aí que o pai vai te amarrar? Peraí, não estou entendendo. O que está acontecendo, pai? Família fiel, fiel a Deus, em coisas que não se explicam, coisas que não se... O que eu estou pregando, eu não tenho explicação, eu só estou narrando o que está escrito na Bíblia. Nós temos dificuldade até para segurar o nosso filho para tomar uma injeção. Agora, como é que é para amarrar para ser sacrificado? Diante de tudo isso, existem 3 lições, 3 pontos que eu gostaria de que cada um de nós considerássemos para nós vivermos a prática da fidelidade com Deus. Eu tenho 3 lições e são lições assim fáceis de nós memorizarmos, pelo menos o nome. Primeira lição que eu encontro é acerca de uma família fiel. A família precisa ter um relacionamento com Deus. Grave só essa palavra: relacionamento. Relacionamento. Como é que é relacionar-se com Deus? Eu não sei se eu estou conseguindo alcançar vocês com esta palavra, mas pense nisso. Pense em relacionamento com Deus. Relacionamento.
Algum tempo depois, versículo 1 diz que Deus pôs Abraão à prova, Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: eu estou aqui, versículo número 1, numa outra tradução. Versículo 2: então Deus disse: pegue agora Isaque, seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Como entender isso que está escrito? Como pegar esse texto e aplicar no dia a dia na vida da nossa família? Relacionamento. Não há outra palavra. Relacionamento com Deus. Deus chamou Abraão pelo nome. Deus conhecia Abraão. E Abraão conhecia Deus. Casamento de relacionamento. Casamento de integridade. Harmonia. Você fala, a outra pessoa entende. E ela entende ao ponto de obedecer. Pense nessa palavra relacionamento. Mergulhe nessa palavra. Deus conhece você e também o chama pelo seu próprio nome. Você não está no meio de um pacote. Deus dá a você um tratamento personalizado. Aliás, é assim que você, no dia a dia, em suas orações, é assim que você tem cobrado de Deus. Você sempre quer, cada um de nós queremos de Deus exclusividade. E é assim que Deus, pela graça e misericórdia e amor, que Ele nos criou todos diferentes um do outro. Você pode ter gosto totalmente estranho, mas Deus trata você de maneira especial e respeita os seus gostos, e ama você, e cuida de você, e atende até os seus gostos, que às vezes é meio estranho, mas Ele atende, porque Ele ama você. O tempo todo de Deus é cuidando de você, é zelando de você, muito mais do que você mesmo dimensiona. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Relacionamento. Entenda que da mesma forma Ele quer receber de você atenção, dedicação. Da mesma forma como você quer de Deus, Deus também quer de você, porque é assim que chama-se relacionamento. Numa família, marido e mulher, né? Quando a gente percebe que está tudo bem, é porque um cuida do outro. A esposa cuida do marido, o marido cuida da esposa. O filho cuida do pai, o pai cuida do filho. O filho cuida da mãe, a mãe cuida do filho. É tudo relacionamento. Abraão foi orientado a queimar seu filho. Será que Isaque era valioso para Abraão? Há pedidos que Deus pode fazer para nós, que a melhor resposta para nós, a Deus, é dizer sim, Senhor. Porque Deus sabe o amanhã e a gente não sabe. Então, qualquer coisa, uns minutos antes, né, o pastor falou sobre orar para você estar aqui nos cultos. Este é um pedido digno de você orar, porque é um pedido que agrada a Deus, e é um pedido que faz bem para a sua vida no relacionamento com Deus. Então, faça essa oração. Relacionamento é isto que Deus quer de cada um de nós. Você pode ter e deve ter experiências pessoais com Deus, para que você não viva na carona da fé dos outros. Aliás, ninguém pode viver na carona da fé do outro. Não. Nós temos a orientação bíblica que o filho não levará o pecado do pai, e o pai não levará o pecado do filho. Então, as pessoas são individuais no relacionamento com Deus. Todos os membros da família precisam ter individualmente as suas próprias experiências com Deus. Então, não dá para nós afirmarmos assim que filho de crente
né, ou filho de um cristão ele será. Não podemos afirmar, mas nós vamos trabalhar para que isso aconteça, ensinando com fidelidade quem é Deus. Quem é Deus. Deuteronômio capítulo 6 vai mostrar para nós, uma hora vocês estudem, né, sobre a questão da sequência educacional. Por isso que nas casas precisa de haver uma constância de momento de oração em família, leitura da Bíblia em família. Marido e mulher devem ler a Bíblia juntos. Ele lê um versículo, ela lê outro, ele lê um versículo, ela lê outro, e eles oram juntos, eles fazem pedidos. Ela fala assim, ore por mim por isso, e ele fala, ore você também por mim por isso. Eles oram juntos. Eu compartilho com vocês com alegria de que não há um dia sequer que eu saio, que eu me levanto da cama sem eu ter a alegria, o privilégio de orar com a minha esposa. Todos os dias nós começamos, a primeira ação nossa é orarmos pelas nossas vidas e agradecer a Deus pela nossa existência e pela misericórdia dele sobre nós, e agradecer que recebemos mais um dia. E durante o dia nós oramos muitas vezes juntos, mas nós já iniciamos orando para que a gente consiga orar mais, entende? Quanto mais nós trabalharmos no nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento sempre será um relacionamento gostoso, como um barco em águas tranquilas, sabe? Não sei se você já andou num barco em águas tranquilas, né? Gostoso, suave, a nossa comunhão com Deus. Segunda lição, qual foi a primeira? Relacionamento. Uma família fiel precisa de cultivar relacionamento com Deus. Você precisa de estar em plena comunhão com Deus, um relacionamento verdadeiro, lá de dentro, gostoso, fácil, maravilhoso. Segunda lição, extraordinária. Segunda lição maravilhosa. Segunda lição que alimenta, chama conhecimento. Uma família fiel, ela precisa de conhecer a Deus. Conhecimento. Versículo número 5 diz assim: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Irmãos, me alegra, me emociona, me deixa feliz esta segurança de Abraão. Abraão, ele termina no versículo 5 dizendo assim: voltaremos no plural, não é no singular. Ele diz: voltaremos para junto de vós. Ele tem uma certeza aqui de que ele vai até aquele lugar sacrificar Isaac. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe que Deus vai dar, se não for o mesmo Isaac, um outro Isaac, de maneira que não sabe explicar. Ele fala voltaremos, ele não fala voltarei sozinho. Vocês já observaram isso? Está escrito, plural, voltaremos. Fé. A fé é a certeza. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai falar que ela é a certeza de coisas que nós não vemos. Deus, ele coloca fé. O conhecimento de quem é Deus. Independente do quadro em que se deparava Abraão, ele sabia que o Deus que deu Isaac era poderoso o suficiente para dar outro Isaac de volta. Isto é fé e conhecimento de quem era Deus. Nós temos que conhecer mais Deus. Deus, ele faz aparecer coisas do nada. Ele formou cada um de nós do pó da terra. Nós somos um pacotinho de barro. Eu e você, nós somos feitos do pó. Nós éramos um punhadinho de pó, de terra, e Deus fez você e eu. Nós somos feitos assim. Deus, ele faz aquilo que nós não imaginamos. Ele toca no coração de alguém,
diante de uma necessidade, ele atende o pedido de uma oração, ele realiza um milagre, ele dá um coração novo, ele transforma uma mente, ele faz de uma pessoa que era um incrédulo, uma nova pessoa convertida agora, que quer falar do amor de Deus. Quando conhecemos a Deus e a sua palavra, podemos viver em paz, sabendo que se realmente estivermos sendo fiéis à palavra de Deus, ela se cumprirá em nossas vidas. Esse texto que nós temos aqui atrás, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas. O que são as outras coisas? Qualquer outra coisa. Saúde, dinheiro, família, paz, segurança, não sei, casamento, viagem. Quando conhecemos a Deus, podemos orar como o profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17, onde diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Ainda que tudo esteja aos meus olhos não dando certo, eu vou continuar cantando ao Senhor. Irmãos, esse conhecimento de Deus, você precisa, nós precisamos conhecer mais Deus, mas não é o Deus que as pessoas falam por aí, não, é o Deus da Bíblia. Conhecer o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia. Leia a sua Bíblia mais, conheça o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é diferente, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que se lembra de uma mulher prostituta, ele é um Deus que se lembra de um endemoniado que está lá nos sepulcros, ele é um Deus que lembra de uma pessoa que não enxerga, um cego, ele é um Deus que se lembra de alguém que tem um outro problema, ele é um Deus que se interessa pela vida de todas as pessoas. A Bíblia diz assim de uma maneira gostosa e especial. Aliás, esse é o tipo de texto que a gente deve falar dele assim, abrindo nossos braços, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou todas as pessoas, todas as pessoas. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. O conhecimento de Deus levará cada um de nós a investir mais daquilo que temos e somos para a sua glória, assim como Josué disse. Josué falou assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nós também podemos dizer, todos nós, aqui na minha casa é assim, aqui é o Senhor Deus. Irmãos, o ambiente, ele fica alegre, ele fica leve, ele nos dá segurança de futuro. Nós temos certeza de que qualquer momento vai acontecer milagres, coisas inexplicáveis. Deus. Primeira lição, relacionamento. Você é capaz de falar comigo? Primeira lição, relacionamento. Segunda lição, conhecimento. Guarde isso, conhecimento. Quando você estiver em oração, ore a Deus e fale: Senhor, eu quero ter conhecimento do Senhor. Eu quero ter conhecimento. Eu quero saber quem é o Senhor. Terceira e última lição, fantástica, maravilhosa, faz toda a diferença. A palavra chama-se obediência. Coisa maravilhosa nessa vida é lidar com pessoas obedientes. Como Deus se alegra com esta atitude nossa de obediência. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Olha lá, versículo número 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Não tem questionamento, não tem o porquê, mas e se, porquê, talvez, não. Obediência.
que coisa maravilhosa! Como é gostoso! Vocês sabem que vocês têm experiência de vida, todos nós temos, de pessoas que você pede alguma coisa, ô fulano, você poderia me ajudar nisso? A pessoa fala, agora! Quem aqui já esteve num restaurante e eu sei que a gente está pagando, mas tem uma coisa que chama-se carinho, que chama-se amor, que chama-se bondade, que chama-se coisas que estão além do que o dinheiro pode comprar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Você chega para alguém e fala, olha, estou com a vontade de tomar um cafezinho. A pessoa fala assim, agora eu vou buscar. Nas minhas viagens para o interior, eu paro na estrada e eu tenho um lugar que eu já paro para comprar um alimento, né? Eu compro um tradicional aqui, né? Um tradicional marmitex. E é curioso que Deus, sempre Deus, a hora que eu estou entrando lá para comprar um marmitex, o dono do estabelecimento está vindo na minha direção toda vez. E ele fala assim, aquela grandona caprichada? Eu falei, isso mesmo, eu nem digo o que eu quero mais. E vem, sabe, caprichada. Misericórdia, bondade, cuidado de Deus com a nossa vida, obediência. Nós falaríamos aqui até meia-noite, passaríamos a noite falando, Abraão obedece a Deus, Sara obedece a Deus, Abraão obedece, Isaac obedece, a sua família obedece. Imaginou aquela madrugada Sara brigando com Abraão? Não, você não vai levar meu filho, não. Sara também obedeceu, Abraão obedeceu, Sara obedeceu, Isaac obedeceu, tudo foi caminhando. A obediência praticada por essa família é tão séria mesmo, doída. Calme aqui, não vamos omitir do texto a dor. É lógico que aqui provavelmente teve a dor. Quando nos relacionamos com Deus, quando conhecemos a Deus, a obediência, ela vai ser uma sequência natural. Se nós tivermos um relacionamento com Deus, se nós tivermos um conhecimento de Deus, quem é Deus, você pode, ter um problema de saúde, pastor, puxa e tal, quem é que pode resolver o teu problema definitivamente? Quem é o médico dos médicos? Quem fez cada parte do nosso corpo? Quem que sabe cada detalhe do teu corpo? É Deus. É Deus. Nós vamos aprender no Salmo 139 isso, que o nosso corpo foi formado lá no interior da nossa mãe. O conhecimento de Deus é pelas Escrituras. Salmo 139 diz isso, estude ele. Quando nos relacionamos com Deus, quando conhecemos a Deus, a obediência será uma sequência natural. Eu lembro quando eu batizei um senhor, não vou citar o nome, e eu lembro que ele me procurou depois do culto, nunca esqueci dele. Eu lembro que ele entrou e disse que tinha se convertido, que queria ser batizado, e veio para a escola bíblica, estava dando aula. E ele falou assim, pastor, eu quero ser preparado para o batismo, eu quero ser batizado, eu quero levar a sério a vida cristã. Passado depois o momento ali, eu em particular perguntei para ele, e me diz uma coisa, apenas por curiosidade, assim, né, com muito jeito, né, eu perguntei, o senhor é solteiro, o senhor é casado? Ele falou, não, eu sou amigado. Ele usou essa expressão. Naquela época eu usava essa expressão. Eu sou amigado. Aí pastor fica em apuro, tem hora, né? Mas passei a mão no rosto assim, né? E fiquei meio assim sem graça. E falei para ele, então, é que fiz aquele rostinho assim de, né? Falei, então, é que precisa de casar. Ele falou, eu caso. Eu entreguei minha vida para Jesus, tudo que é certo eu quero fazer, eu caso. O senhor me ajuda a fazer o casamento? Falei, está feito. Porque eu pensava que era um problemão, né? Porque eu não sabia, né? Vocês entendem, né? Meus irmãos, a pessoa quando caminha para a obediência, o que você falar para ela, olha,
Hoje tem pão e ovo. A pessoa fala, tranquilo, graças a Deus. Um dia desse eu falei de pão com ovo num determinado lugar, achando que alguém ia falar assim, nossa, né? Todo mundo falou assim, isso é bênção. Eu falei, opa, que deu? Tem um povo da minha terra aqui, né? Obediência, não questione, não argumente, não exija. Obedeça, só obedeça. Só obedeça. Eu lembro de uma ilustração, não sei se eu já contei aqui, uma ilustração interessante de um menino. Diz que o menino estava em cima de uma árvore, brincando e tal, né? Perdão, ele estava embaixo na árvore, brincando, e em cima da árvore aponta uma cobra. E o pai, a uma distância daqui, lá na porta do templo, e o pai, a essa distância, ele identifica, ele olha e vê a cobra e vê o menino brincando. Perigo. O pai dá um grito: filho, deite-se imediatamente. E imediatamente o menino deita. Ele fala: agora rasteje na minha direção o mais rápido que você puder. E o menino faz isso. Quando ele recebe o menino, ele abraça e mostra para o menino: olha lá. Se o menino não tivesse obedecido, se ele dissesse para o pai: por quê? Eu sei que hoje as crianças são todas obedientes, ninguém está contrariando os pais, todos são obedientes, né? Então, né, eu estou falando, é tudo normal, né? O menino obedeceu e evitou de ser picado por uma cobra, porque a obediência com Deus, ela não pode ser questionada. O que Deus falar, a gente pratica, a gente vive e não entra em detalhes. Fechamos. Primeira lição, vamos lá: relacionamento. Uma família fiel vai cultivar o relacionamento. Uma família fiel vai cultivar o conhecimento de Deus. Uma família fiel, ela vai cultivar uma vida de obediência a Deus. Obediência. É as 3 lições que eu falei que eu ia trazer. Eu quero encerrar. O que colhemos sendo fiéis? Pode ser uma pergunta oportuna para o momento. Encontramos uma resposta no texto. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. A obediência nossa, ela vai implicar na bênção na vida de outras pessoas. Tudo que Deus fizer na sua vida, que você for obediente, você vai abençoar outros. Vamos imaginar que você vai ganhar bem, vai ter um bom salário. Vamos só imaginar. Vamos torcer para isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai dar presente para alguém, você vai lembrar do aniversário de alguém, você vai suprir a tua casa. É verdade. A gente fica até generoso. A gente faz coisas para as outras pessoas, porque a gente é obediente. Se você for obediente lá no teu trabalho, dificilmente o patrão vai querer ficar sem você, porque ele gosta de você, porque você é obediente. Em casa, sabe, mulher, por exemplo, obediente, chega em casa, o marido quer trazer presente para ela todo dia. Ao contrário também, o marido obediente, porque os dois têm que ser obedientes, não é só ela, é ele também, né? O marido obediente, a mulher cuida bem, né? Quer um chazinho? Quer um cafezinho? É uma família fiel. Que Deus nos ajude. Comece a pensar desde agora
que a sua influência ela vai mudar a sua família vai mudar a vizinhança, a sua vizinhança vai mudar uma cidade, um bairro, a sua vizinhança poderá mudar um estado, um país. O detalhe é que nós devemos ser fiéis. Que Deus nos ajude.